Vida controlada pelo Espírito Santo. Vida controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Palavras do apóstolo Paulo escritas na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O objetivo de Deus ao criar o homem era o de ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amizade com ele. No decorrer do tempo, o homem foi perdendo esse privilégio em função da sua desobediência. O homem rompeu o relacionamento com Deus, mas nem por isso Deus deixou de amá-lo. Então, Deus veio até o homem, em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, para mostrar ao ser humano que, se fizer a vontade dele, viverá uma vida muito melhor nesta terra, mesmo que tenha as maiores dificuldades na vida. O homem que tem em Cristo seu maior referencial, ou que procura colocar em prática o que Cristo ensinou, começa a jornada de retorno à identificação com Deus, ou seja, passa a se identificar com o seu mestre e, consequentemente, viver melhor. Alguém disse certa vez com muita sabedoria que o homem é a imagem do que adora. O ser humano se parece muito com o que coloca em primeiro lugar na sua vida. Por exemplo, se o dinheiro é a sua maior motivação para viver, você vai viver sempre correndo atrás do dinheiro e perdendo o privilégio de desfrutar melhor a vida. E se algum dia você conseguir todo o dinheiro do mundo, ainda assim não será suficiente para lhe dar a paz, a felicidade e a realização que é o objetivo de todo ser humano. Assim é em todas as áreas da vida. Toda referência que não seja Deus como prioridade para o nosso viver é mera aventura e especulação sem final feliz. No texto que lemos, vemos o apóstolo Paulo apresentando um modelo ideal para vivermos. Nos versículos em destaque, podemos ver 9 motivos que nos levam a nos identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus. O primeiro motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Cristo e, consequentemente, com Deus é o amor. Amor é o mesmo que afeição profunda. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho conforme narrou o evangelista João, capítulo 3, versículo 16. O poder de Deus está exatamente no amor. Deus não conhece o mal, ou seja, ele nunca experimentou o mal. Este é um dos motivos da sua maior felicidade e do seu imenso poder. O segundo motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus é o gozo. Gozo é igual a alegria, satisfação. No Salmo número 21, versículo 6, lemos o seguinte: certamente o abençoaste para sempre e o encheste com o gozo da tua presença. A presença de Deus enche o ser humano de alegria. O terceiro motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus é a paz. Paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas é a presença determinante e prática da justiça. No Evangelho conforme narrou o evangelista João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo afirma o seguinte: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo, a paz é completa. O quarto motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus é a longanimidade. Longanimidade é sinônimo de generosidade, paciência. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, o sábio diz assim:
Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A paciência é uma das virtudes mais apreciadas pela Bíblia. O quinto motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus, é a benignidade. O que é benignidade? É quem se prontifica a fazer o bem, agradável, delicado. O autor de Provérbios afirma que o homem bondoso ou benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Ser benigno é ser parecido com Deus. O sexto motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus, é a bondade. Bondade ou justiça ou imparcialidade é a mesma coisa. Escrevendo a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios capítulo 5, versículo 9. O homem justo é admirado não só pelo seu semelhante, mas também é honrado por Deus. O sétimo motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus, é a fidelidade. Fidelidade é o mesmo que lealdade, cumpridor do dever, confiável. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Fidelidade é reflexo de caráter maduro e identificação com o próprio Deus. O oitavo motivo que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus, é a mansidão. Mansidão é adjetivo de quem é calmo, pacífico, sereno, humilde. Tiago, seguidor de Jesus Cristo, disse o seguinte em certa ocasião: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Mansidão é fruto de sabedoria. O nono e último motivo, conforme o texto em destaque, e que leva o ser humano a se identificar melhor com Jesus Cristo e, consequentemente, com Deus, é o domínio próprio. Domínio próprio é a mesma coisa que autocontrole ou poder de se controlar. O homem sozinho, o homem por si só, não tem condições para vencer as paixões carnais, mas a busca constante no esforço pessoal de manter a harmonia com Deus o faz desejoso de buscar a plenitude do Espírito Santo e ser vitorioso contra o mal. Perto da tentação, longe do pecar. Conta-se que certo filho de um camponês, morador das montanhas geladas na região norte dos Estados Unidos, ao sair de casa, viu uma pequena serpente congelada na estrada. Penalizado com a situação do frágil animal e desconhecedor do perigo que aquela víbora representava, apanhou-a do meio do gelo e, para aquecê-la, colocou-a dentro do seu casaco junto ao seu peito. Horas mais tarde, foi encontrado morto, vítima da falta do conhecimento do perigo que o cercara. Assim também é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o que é salário? Salário é o valor de um serviço prestado. E o que é pecado? Pecado é a descentralização do alvo divino proposto para o homem, ou desobediência a Deus. Em regras gerais, o pecado tem levado o ser humano à ruína, porque o valor dele é a morte. Muitos homens, e quando digo homem me refiro ao ser humano em geral, homem e mulher. Muitos homens têm sido picados pelo veneno do pecado e têm vivido uma vida espiritual morta, longe de Deus.
No meu ponto de vista, o homem peca por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque desconhece o mal que o pecado faz. Lembro-me da história de um havaiano que visitava a África. Ele, encantado com os animais selvagens, resolveu conhecer melhor uma floresta africana. Escolheu um guia turístico que, após algumas recomendações, iniciou o percurso. Entre as recomendações, uma era a seguinte: não se aproxime de nenhuma serpente, pois todas as cobras da região são venenosas. O havaiano não conhecia cobras, porque na região que vivia não existia aquele tipo de animal. Começou a caminhar com um grupo de turistas e, encantado com a bela paisagem, se distancia do resto da caravana. De repente, vê uma bela víbora a alguns metros à sua frente. Aproxima-se dela, desrespeitando a recomendação do guia turístico, e estende a mão para acariciar aquele animal tão interessante e aparentemente inofensivo. Minutos depois, estendido ao chão diante do guia turístico que tentava os seus últimos recursos para restaurar a vida, balbucia as últimas palavras à beira da morte: a minha ignorância me levou à morte. Por causa da ignorância, muitos homens têm amargado a consequência do pecado, que tem conduzido milhares e milhares de pessoas à morte física e espiritual. O segundo motivo que tem levado o ser humano a pecar é o prazer momentâneo do pecado. Quando era adolescente, li a história do escorpião e o sapo. A história diz que o escorpião queria atravessar o rio e se aproximou sorrateiramente do sapo, que fazia esse trajeto todos os dias. Oi, amigo sapo, saudou o escorpião a alguma distância. Amigo, de você eu quero a distância, respondeu o anfíbio. O escorpião aproximou-se lentamente do sapo e fez o seguinte pedido: você pode me ajudar atravessando-me para o outro lado do rio? Eu lhe recompensarei. Deus me livre, respondeu o sapo desconfiado. Depois você me pica com o seu ferrão envenenado no meio do rio, e aí eu perco a minha preciosa e maravilhosa vida. O escorpião, aproximando-se um pouco mais, disse para o colega: oh, meu caro sapo, se eu te ferroar no meio do rio, morro também, pois não sei nadar. Seria tolice de minha parte fazer uma coisa dessas. E por vários dias o escorpião insistia com o sapo, até que um belo dia, depois de muita insistência, o sapo, ainda um pouco desconfiado, concorda em levar às costas o amigo escorpião para o outro lado do rio. E batendo as suas patinhas com mais força por carregar um peso a mais, conversa alegremente com o companheiro. No meio do rio, o sapo sente um calafrio na pele. Vira-se para o escorpião e com voz trêmula diz: você não tinha prometido que não ia me ferrar? Agora, nós dois iremos morrer. Perdoe, meu caro amigo, respondeu o escorpião. Eu bem que tentei, mas fui vencido pela tentação. O pecado é uma tentação que leva o ser humano à ruína. Embora seja prazeroso, o seu final é a morte. Por isso a Bíblia nos orienta a buscarmos a solução em Jesus Cristo, o único e melhor antídoto contra o pecado. Ele é o único ser humano que viveu na terra sem nunca ter cedido aos prazeres da tentação do pecado. Por isso mesmo que nós, como cristãos, o adoramos, o reverenciamos e o exaltamos acima de todas as coisas. E é através dele que alcançamos a libertação dos nossos pecados e a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.